Você cria metas pro ano? Como você faz isso? Você sente que isso te motiva ou te oprime? Você é daqueles que cria a meta e acompanha ou você abandona no meio do caminho? Quando você não atinge elas, isso te desmotiva? O que você leva em consideração para criá-las? Essas metas são suas? Bom dia, esse é o Sábado de Verão, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. E nessa temporada subimos a temperatura em dose dupla. Então pega sua água de coco e seu filtro solar E vem curtir Salvador com a gente. Bom dia, pessoal! Mais um sábado de verão, segunda temporada especial em Salvador, calor, tudo perfeito e com Laís Paixão. Oi, gente, tudo bem? Bom dia pra vocês. Vamos lá nesse sábado de verão, né? Vamos nesse sábado de verão com muita coisa nova, muita novidade. Esta temporada aqui no Lalá, Casa de Arte. E vamos ao tema de hoje, né, amiga? Metas. Aproveitar começo de ano, esse comecinho aí pra todo mundo pensar sobre o ano que deseja. E, quem sabe, desenhar suas metas, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que meta não é uma obrigação, assim, não é no lugar de todo mundo precisa ter metas, né? O tempo inteiro, o ano inteiro. Eu acho que vai se funciona pra você. Se você percebe que as metas vão lhe direcionar, vão lhe nortear e não vão te aprisionar, sabe? Sim, no processo. Eu também acho. E eu acho que também é muito da gente entender o que funciona, o que não funciona. E refletir de fato como elas acontecem na nossa vida. Porque facilmente a gente pode cair num lugar de a meta prejudicar a gente. Sim. Porque ela pode. Porque na verdade ela é um norte, é uma direção que a gente deve buscar e deve planejar, construir e encontrar esse lugar. Mas ela, se a gente não refletir direito sobre ela, não pensar direito sobre ela, não elaborar ela a partir da gente enquanto indivíduo, ela pode cair num lugar de muita frustração, muito sentimento de incapacidade, de insuficiência. E que o que não falta hoje são outras coisas que despertam esses sentimentos na gente. Eu acho que meta tem que ser um agregador, tem que ser um norte e não uma prisão. Algo que coloque a gente num lugar que a gente não consiga sair, que a gente não consiga pensar sobre outras possibilidades. Ela pode ser uma possibilidade só, né? Sim. E como a gente falou no início, a gente precisa ver também se essas metas são suas, né? São nossas. Assim, foi você que planejou, foi você que idealizou. É passado por um sistema maior, né? Por um sistema que a gente vive, ou é passado pela sua família, né? Que, ou por não ter conseguido atingir essas metas, projeta elas em você, ou por ter conseguido, quer que perpetue essas metas, né? E isso se fortaleça na família. Veja se isso é seu mesmo e se vale a pena você pegar as metas do outro pra você traçar como suas, né? Exatamente, porque é muito fácil a gente desejar o desejo do outro, né? Sim. E aí planejar e criar metas que na verdade não são nossas, não fazem sentido com a gente, com o que a gente quer, com o que a gente é, pra responder a expectativas de outras pessoas. E eu acho que nesse processo, uma coisa muito importante e essencial é o autoconhecimento, o processo de autoconhecimento, que a gente já falou no outro episódio, e que é importante pra gente entender onde a gente quer chegar, porque a meta é esse norte e tal, mas entender o que de fato faz sentido, assim. E o que faz sentido pra gente agora e amanhã e depois, e aí elaborando isso a partir dos nossos desejos, dos nossos sonhos, da nossa realidade. E o que a gente de fato quer buscar e quer conquistar com essas metas. É importante que a gente esteja nesse primeiro plano, né, de desejo, de sonho, e não só seja uma meta para performar coisas que a sociedade exige, né? E não só a sociedade de forma geral, mas família, amigos, porque é muito fácil, né, você cair nesse desejo de pessoas que você ama, que você confia e tal, mas que no fundo não são sobre você, né? Sim. Acontece uma coisa muito interessante, é que as pessoas batalham tanto por suas metas, né? Às vezes consegue até atingi-las e aí chega nesse lugar e vem um vazio, né? Total, um lugar de e agora, faço o quê? Né? Não consegue comemorar essas metas, não consegue vivenciar. Assim, não faz mais sentido aquilo, né? E aí acho que o processo de autoconhecimento é importante para você entender, assim, até mesmo durante o processo, se aquilo faz sentido pra você ainda, né? Se você não mudou a sua mentalidade, a sua vontade, o seu desejo durante o processo dessa construção, desse atingir de meta, e que você pode recalcular rota, né? Você pode ver como, se você deseja aquilo ainda, tá
como é que eu posso conquistar isso de uma outra forma que faça sentido pro eu de hoje, né? E a gente precisa estar aberto a isso, porque senão a gente perde muita coisa, né? Sim. A gente cria essa meta, esse destino, e não curte o processo, não curte o caminho, não enxerga o caminho, e perde coisas que seriam mais legais, mais interessantes, experiências mais construtivas mesmo pra gente enquanto experiência de vida, e que passa batido e não tem como a gente voltar ou fazer isso de novo, e a gente vai perdendo o sentido de estar aqui. O sentido da humanidade e tal não é se construir, se desenvolver, se melhorar, não é tudo isso, sabe? É só existir. Sim. E aí a nossa função é experimentar, viver e curtir essas coisas que estão acontecendo aqui agora com você, você e tal, e não simplesmente o que está no futuro, que a gente quer alcançar. E a meta, eu acho que ela precisa ser esse destino, que a gente curta o processo, a gente planeja, construa, mas curta esse caminho, porque senão não tá valendo de nada. Sim. Eu acho que um ponto, assim, o que eu vejo que é um ponto positivo para ver se você tá no caminho certo mesmo, é se você não se perdeu de você mesmo nesse processo, né? Porque se você olhar para você e você não conseguir se identificar, né, se reconhecer por conta de uma meta, é porque tem uma coisa muito errada. E a gente precisa parar pra olhar isso com carinho, sabe? E às vezes a gente só descobre quando já chegou lá, né? A meta a gente conquista e fala, mas não era isso. Era pra estar sentindo assim quando eu tô conquistando ela. Uma expectativa, né? E aí mudou tudo, e aí agora? Eu faço o quê, sabe? E aí vem toda a frustração, todos os sentimentos assim muito ruins, que é o que de fato... a gente pode tirar como algo ruim dessa elaboração de meta, essa ferramenta e tal. Que tem que ser uma coisa boa, precisa ser algo construtivo pra gente, sabe? Sim. Não ficar algo automatizado também, né? De vou traçar X metas em tanto tempo. Tem metas que não são pra 6 meses, né? É um projeto de 2 anos, né? Que se você coloca para 6 meses e aí você não consegue, cai naquele lugar. Poxa, eu fracassei. Poxa, eu sou incompetente. Eu não tenho valor. A culpa é minha. A culpa é sua, E aí você atrela uma meta ao seu alto valor, esse autoconceito. Isso é muito perigoso. Isso. E aí a gente acaba tendo essa régua, que é, se você atinge a meta, você é bom, se você não atinge... E aí, o que é atingir a meta também? A gente falou um pouco sobre isso também antes, que era... Se a gente tem uma meta de 5 dias por semana ir pra academia e a gente vai 3, a gente não pode balizar na calculadora de tipo 5 é tudo, 3 longe de 5 é nada. Quando a gente saiu do 0 e foi pra 3, é um deslocamento, é algo importante pra gente, que demandou um esforço e um estudo, e às vezes e tal, e que a gente buscou e a gente conquistou esses 3 dias. Não foi como se nada tivesse acontecido. Então a gente precisa também comemorar esses processos que nem sempre vão ser a meta batida, mas é o deslocamento de lugar. Sair de onde a gente estava e chegar em outro lugar, que às vezes, em vez de a gente conquistar em 6 meses quando a gente imaginava, a gente vai conquistar em 2 anos, mas que era o nosso tempo. Era o nosso tempo necessário. Então, por isso, também a gente lembrar do autoconhecimento, que vai refletir nesse tempo das coisas. Cada um tem seu tempo e a gente vai precisar de cada um ter calma, paciência para chegar no seu tempo e conquistar as coisas no seu tempo e não no tempo do outro. Sim, e essa coisa da academia é assim, antes você nem ia pra academia, você tá em 3 dias. Pô, que massa, sabe? Que conquista. Eu acho que é você curtindo também o processo da sua meta, né? Não é só, eu consegui 5 dias durante tal tempo. É você ir acompanhando como é que você tá indo, como é que tá sendo sua resistência ali, como é que você tá se sentindo, né? Estar muito atento a você mesmo durante esse processo. E às vezes é meio clichê, mas é curtir o copo meio cheio do que o menos vazio, o mais vazio, né? Em vez da gente se frustrar porque a gente não conseguiu em 5 dias, a gente comemorar que a gente conseguiu os 3, sabe? E acho que é meio isso... O movimento legal desse processo todo, de desenhar um futuro, planejar um futuro e ver que aquilo a gente tá andando pra ele. E a gente tá o tempo todo andando pra ele, vivendo, viver isso, né? Andar para algum lugar. A gente falou de mudança no último episódio e é isso, a gente vai estar o tempo todo mudando e se adaptando, readaptando e olhar para essas coisas também que vão acontecer nas nossas vidas sem a dureza de uma meta que precisa ser atingida a qualquer custo. Que custo é esse, sabe? O que a gente precisa abrir mão nesse processo
que às vezes não vale a pena. Que às vezes a gente não sabia antes, mas que pra gente não vale a pena naquele momento mais, sabe? E reavaliar a rota, entender o que de fato faz sentido, o que não faz, o que fazia e não faz mais. E também comemorar os processos, porque é sempre um processo, né? A gente tá sempre em processo de algo, seja da meta ou seja de vida. Então, a gente tá aqui e tem que aproveitar o tempo todo, o tempo todo. É isso, né? Se você tá fazendo uma meta e você não consegue curtir, viver plenamente o aqui e agora, você precisa rever essa meta com urgência, Exatamente. sabe? Essa meta não pode roubar o seu tempo de vida hoje, sabe? O seu tempo de qualidade com a sua família, com seus amigos, né? No seu dia a dia, não dá. É preciso olhar para isso com carinho. Por isso que eu acho que não dá para todo mundo ter meta de uma forma engessada, uma forma cartesiana. Porque às vezes não vai funcionar. Exato. E não significa que é sobre você, né? E eu acho que o que a gente está tentando mais falar aqui é sobre a gente pensar e meditar sobre isso antes de criar a meta. No planejamento, né? No planejamento. Nesse momento agora, começo do ano, é pensar de fato, pensar muito. Não tente fazer isso rápido, fácil. É um processo que precisa demorar, precisa do seu tempo para que a gente consiga construir algo que de fato faça sentido e que de fato ajude a gente durante o ano e não só seja mais um peso, mais uma demanda, mais algo que a gente precisa se preocupar a ponto de adoecer a gente, né? Mas a gente está falando de metas muito no lugar positivo, assim, de coisas que realmente melhoram a gente. Mas eu queria trazer um ponto que é sobre a origem dessa ferramenta e desse processo na nossa vida. Que a origem disso, de fato, é de empresas principalmente particulares e privadas, que é o atingimento de metas, o atingimento de resultado para que aquele negócio se justifique. Então, para que tenha lucro, você precisa bater uma meta de atingimento para que aquilo se justifique, o negócio se justifique, o negócio se mantenha. Só que o ser humano não tem essa lógica. A vida do ser humano não é pautada em resultado. A gente não precisa performar algo, ou oferecer algo, ou produzir algo para que a gente tenha valor. A gente não precisa disso. O nosso valor está em a gente existir, estar vivendo. É só. A meta, ela precisa contribuir para que a gente atinja resultados que pra gente são importantes. E sonhos se realizem, porque são coisas que motivam e movem a gente também. Mas a gente não pode cair nesse lugar do tipo, só é válido, você só é válido se você atinge suas metas. Você só é válido se aquilo parece socialmente, se você produz aquilo socialmente. O que não é verdade. E que facilmente a gente cai hoje em dia, principalmente. Sim, e eu acho que é importante também a gente pensar que tem algumas metas que você precisa ser protagonista, né? Não dá para planejar, traçar, produzir metas colocando variáveis que não tem como você controlar. Por exemplo, eu quero casar com 30 anos, mas eu quero ter filho com 32. Não vai dar, porque não é uma coisa. Aí você tá com 29,5 e aí não aconteceu? Como é que vai ser? Entendeu? Baseado em... Exatamente, em quê? Quem é que te falou, né? A sociedade fala o tempo inteiro dessas metas sociais, né? Que são necessárias, bem entre aspas, para a sociedade atingir. E assim, você vai reproduzir essa meta que não é sua, com certeza não é sua. Exato. Né? Em qual ponto? Porque você pode querer ter filho, você pode querer casar, mas quando você coloca ali uma idade, quando você coloca aquilo ali como meta, como um objetivo da sua vida, a chance de você se frustrar é muita, né? Porque não tem como você controlar tudo. Você falou dos 30 anos, que é um momento simbólico nesse lugar, assim, da gente esperar muita coisa dos 30 anos, ser uma virada muito importante da nossa vida, a gente tá chegando lá, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de 30 anos mudou muito durante o tempo e a gente vai precisar o tempo todo readaptar isso e repensar isso, o que de fato faz sentido e quem está atingindo essas metas, por que eles estão atingindo essas metas, quem é que hoje em dia consegue com 30 anos estar com a vida resolvida. Exatamente. No Brasil, na ebulição global. Então, tipo, pensar qual é a nossa realidade. E aí sempre a gente precisa refletir nesse planejamento, nessa criação de metas, qual é a nossa realidade. Não pode ser baseado somente nos sonhos, desejos e o que a gente almeja.
onde você tá? Com quem você tá? Quando você está? Essas perguntas precisam ser respondidas para que a gente consiga traçar as estratégias que façam sentido com os nossos sonhos atrelados à nossa realidade. Porque senão a gente fica desenhando coisas que não são possíveis e a gente fica se culpando por não ter sido possível, como se a única responsabilidade fosse nossa. Mas existe todo um contexto social e sistemático que vai contribuir ou não para esse atingimento de metas. Sim. E aí a gente facilmente... E aí a meta, na verdade, ela vai funcionar como uma máquina de frustração. Sim. E gerando mais ansiedade. E estamos aí a todo vapor nesse movimento. Uma produção de fracasso, né? Produção de fracasso, exatamente. Porque não tem como a gente dar conta de tudo e das metas sociais junto com as nossas metas que se misturam o tempo inteiro, né? A gente precisa estar lá e cá. Isso é meu, isso é do outro, isso é meu, isso é do social. E é muito difícil quando a gente entra nesse lugar de eu preciso atingir essa meta a qualquer custo. Né? A qualquer custo, exatamente. É muito difícil, né? Muito. E abrir mão de metas que pra gente também foram muito importantes em outro momento é difícil. Mas eu acho que vai refletir também no episódio que a gente falou sobre mudanças, de entender esses lutos, essas mudanças e como a gente vai passar por essas renovações para que a gente consiga se entender nesse novo momento e criar essas novas metas, esses novos sonhos, esses novos desejos a partir de uma realidade diferente. Sim. Que faça mais sentido e que nos acolha melhor e que a gente consiga ter mais paciência com a gente e curtir as coisas enquanto elas estão acontecendo também. Sim, gente, abandonar a meta não é fracasso. Exato. Não é fracasso, gente. É você saber que aquilo ali não é mais pra você, não faz mais sentido e você ter a coragem e bancar o seu desejo de deixar essa meta pra trás, né? De tirar essa meta da sua mochila e seguir, né? E entender esse novo contexto. Porque tudo vai mudar. Sim. E aí a gente vai precisar se readaptar nisso para que as coisas continuem fluindo. Porque é isso, né? A vida é muito fluida. E ela tem esse movimento fluido que se a gente coloca uma meta muito travada, que trava a gente não aproveita esses caminhos, essa fluidez, que é muito mais interessante para a vida, né? Sim. E eu quero puxar um pouco do fracasso, porque o que é fracasso é muito abstrato também ao mesmo tempo, né? Não atingir a meta não quer dizer que nada valeu a pena, que a gente não construiu nada nesse processo. E eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, porque o fracasso tá andando do nosso lado, assim, o tempo todo, como se a gente a qualquer momento pudesse cair nele e ele fosse algo extremamente ruim, quando na verdade ele tá muito mais relacionado a como a gente está lidando com esse processo e como a gente está lidando com essas frustrações, do que de fato em ser algo minorizado ou algo que diminui a gente, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nele como algo de possibilidade para o próximo, porque a gente sempre vai ter o dia seguinte, sabe? Quando a gente não consegue algo hoje, a gente tem a próxima possibilidade, a gente tem um novo dia para construir algo e continuar, porque a vida vai continuar. Então o fracasso, ele é muito associado a algo que fim, acabou ali e tal, mas a vida não é sobre isso, a vida é sobre outras possibilidades e novas oportunidades, que a gente pode olhar com esse olhar um pouco mais otimista nesse sentido. Sim. Quando eu penso em fracasso, eu penso também na expectativa. Porque quando as pessoas traçam as suas metas e colocam expectativa maior do que elas deveriam, é óbvio que vai vir um sentimento de fracasso, Sim. né? Que vai chegar a isso de uma forma muito forte e que pode paralisar, pode retroceder. E é importante que a gente balize a nossa expectativa e que a gente acompanhe, né? Assim, tá, a expectativa é realmente do tamanho que ela precisa ter ou ela tá um pouco maior? Ela tá um pouco maior, tomando um pouco mais de espaço. E essa análise, a gente vai precisar, uma coisa que a gente já falou, que é sobre a noção da realidade, porque hoje o sistema, ele obriga a gente a dar conta de coisas que antes eram básicas. Sim. Então, existem metas que a gente vai traçar, como ter a casa própria, ter uma moradia, ter o que comer, e metas extremamente importantes, mas que deveriam ser básicas, que estão na Constituição, por exemplo, mas que hoje a gente é obrigado a lutar por elas, quando na verdade elas deviam ser o básico e a gente partir delas. Para almejar outras coisas. Para almejar outras coisas. E aí
a desigualdade ela vai se apresentar nesses lugares de quem é que está conseguindo almejar coisas além do básico e tem quem ainda está lutando muito para conseguir esse básico. E a gente não ignorar essas realidades, porque facilmente a gente vai entrar num lugar de comparação e achar que a gente não conseguiu porque a gente não fez o bastante, não fez o suficiente. Quando existem várias realidades que possibilitam de que pessoas atinjam e outras não. É um lugar muito difícil esse da comparação, porque você não sabe qual foi o percurso daquela pessoa, quais as facilidades que ela teve na vida que você não teve, o que ela precisou fazer, o que ela abriu mão. Você não sabe, você só está tendo acesso ali ao que é mostrado, né? Exato. Exatamente, que é muito perigoso, né? E nessa enxurrada de demandas e necessidades que a gente está tendo, facilmente a gente vai cair num lugar de tem muita coisa. É muita coisa. E aí a gente, para ter um pouco mais de estratégia nesse lugar das metas, a gente vai precisar criar prioridade. Desenhar essas prioridades. O que é importante pra gente agora, o que a gente precisa ter mais carinho, mais cuidado, prestar mais atenção agora, para que a gente consiga coisas ali na frente e priorizar. Porque a gente não vai dar conta de tudo. Não tem como dar conta de tudo. Não tem como. Temos que partir dessa premissa. Não vai dar certo, não tem como dar e não é pra dar. E desde que a gente começou a pensar sobre esse tema e discutir esse tema, eu pensei muito sobre @flordemim no Instagram, que é um Instagram que pensa ferramentas que contribuam e ajudem a gente no dia a dia mesmo a pensar o que faz sentido pra gente. Não só nesse lugar das metas anuais, que também existe lá, mas nesse lugar do dia a dia mesmo, pra gente prestar atenção e ter mais consciência sobre quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente está construindo, para quando for criar as metas, essas metas de fato fazerem sentido com a gente e contribuírem para o que a gente já é, para o que a gente já vive. E seja sempre um complemento disso, seja um facilitador disso, né? As metas precisam lhe acompanhar, não você acompanhar as metas. Exatamente. Uma coisa que eu comecei a fazer e que eu percebo que tem me ajudado muito é que eu tenho registrado os meus momentos, meus pensamentos. E quando eu peguei para ver as metas no final do ano passado, eu vi que muita coisa já não fazia mais sentido para lá em 2024. E aí eu fui recalculando rota, vendo como é que eu poderia adaptar, o que eu poderia realmente fazer em 2024, o que era aquele sonho que a gente tem a longo prazo e que eu botei para 2024 e que eu acho que não vai rolar em 2024 e ok, eu vou pegar um outro caminho. Quando a gente se conecta com a gente, é muito mais fácil a gente entender até onde aquela meta vai e até onde ela não faz mais sentido. Exatamente. Esse lugar de consciência é muito importante para que as metas sejam de fato saudáveis e ajudem a gente, não só se tornem um peso a mais e constantemente, isso tem que ser constante, né? Sim. Isso precisa ser durante todo o ano e não só neste momento que a gente está passando agora. Exatamente. Vamos então para a moral da história. Vamos. A moral da história, eu acho que é muito o que a gente já falou aqui, que é, se você for criar suas metas, crie com consciência de quem você é, de onde você quer ir, para que isso te ajude, te impulsione e seja algo que torne as coisas um pouco mais fáceis, mais tranquilas, que você consiga ir com direções mais planejadas, mais conhecidas, para que aquilo também não se torne só uma frustração de que você ainda não chegou. A meta ela precisa ser uma ferramenta de atingimento, mas ela não pode ser algo que você pegue do outro, precisa ser algo seu. Então o processo de autoconhecimento ele precisa vir antes, o processo de consciência precisa vir antes, para que ele ajude a gente e não distancie a gente de experiências e momentos e fluidez da vida que está acontecendo agora, neste e durante esse processo. Sim, a meta não pode lhe definir, né? Não tem como a meta definir você. É importante a gente estar atento o tempo inteiro, né? É importante e necessário. Isso. E aí, para fechar este episódio, eu queria que a gente deixasse aqui registrado uma meta para 2024, este aninho que está só começando, mas que a gente já deseja coisas e sonha coisas. Eu queria que deixasse uma metazinha aqui registrada pra gente. A minha meta vai ser eu me expor mais nas minhas redes sociais profissional. Eu acho que é um lugar muito bacana e vou tentar esse ano aí
utilizar esse lugar de uma forma confortável para mim. Apoiem, gente, apoiem, porque vocês têm muito a ganhar, mas não fica nesse lugar de cobrança não, porque não é legal também. Sim. Mas apoiem, ajudem, contribuam para que isso aconteça, porque é muito legal. E a sua? E a minha, eu desejo muito e tenho como meta que essa criação de conteúdo que eu tô fazendo, que eu tô gostando, ela cresça, aumente e faça cada vez mais sentido pra mim, pra que eu me dedique cada vez mais, porque eu amo, tenho amado e eu acho que tem muita relevância nisso. Então eu quero que ela cresça e se torne cada vez maior em mim, no meu trabalho, no que eu quero e no que eu faço, assim. Eu quero mais dedicação a isso. Então é isso que eu desejo e eu tenho como meta. Vamos ver, né, gente? Então é isso, temos mais um episódio, segundo episódio dessa segunda temporada. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, que é bem importante. Estamos agora no verão em Salvador, não percam. Temos ainda muitos mais episódios. Então acompanhe a gente aqui, redes sociais. Laís Catarina Paixão. Tudo, _ Diego Germano, que vão sair cortes, também surpresas e tal, tudo tá lá. E então aproveitem esse verão, bebam água. E fiquem bem. E nunca deixem de usar filtro solar. Um beijo. Tchau. Apresentação: Diego Germano e Laís Paixão. Roteiros: Diego Germano e Laís Paixão. Direção de arte: Iago da Silva. Direção: Henrique Costa. Edição: Henrique Costa. Produção: Diego Germano. Espaço: Lalá Casa de Arte.